o apóstolo Paulo teve que sair daquele local. E ele foi para a Macedônia. A ideia era chegar na Síria, mas ele disse que queria ir pela Macedônia. E nessa viagem, alguns homens, seus amigos, o acompanharam nessa viagem. Foram para a Ásia Menor e chegaram até essa cidade chamada Troade, que é o texto que nós acabamos de ler. Troade é uma cidade que fica na Ásia Menor, hoje é a Turquia. E Paulo começou a pregar o evangelho naquele lugar. O texto vai dizer que Paulo ficou naquele lugar por 7 dias. E no último dia, que era o primeiro dia da semana, ou seja, um domingo, ele estava numa ceia. E Paulo seria um homem que iria ser o direcionador daquele trabalho. O texto diz que ele se alongou na sua pregação. Ele estava num cenáculo. Cenáculo é uma sala grande e naquele lugar havia muita luz, havia muita claridade. Porém, havia um jovem que estava naquele local. Só que ele estava sentado na janela. Paulo estendeu a sua pregação até a meia-noite. Aquele jovem, tomado de um sono, cansado, caiu da janela e morreu. Mas não era o fim daquele jovem. Nós vemos que o apóstolo Paulo desce daquele local, abraça aquele menino e profetiza a vida para ele. Paulo retorna à sala, volta à prática da pregação, partilha o pão e ficaram até o dia amanhecer. E aquele jovem foi levado vivo para aquela sala para participar daquele momento. Primeiro, eu te coloquei na história para você entender. Agora nós vamos aplicar o texto. O local era um local de luz. Era um ambiente iluminado. E um ambiente iluminado precisa haver comunhão. Ceia, partilhar pão, fala de comunhão dos irmãos. É o momento que os membros participam em união no corpo de Cristo. O que Deus quer falar conosco nessa noite? Primeiro, ambiente de luz é ambiente de comunhão. Ambiente de luz não é ambiente de divisão. Ambiente de luz não é ambiente de rompimento. Precisamos ter uma vida de comunhão uns com os outros. Precisamos ter uma vida de ajudar uns aos outros. Orar um pelos outros. Você deposita um período do seu dia para orar pelo teu irmão? Será que quando você vê um irmão necessitado, você estende a sua mão para ajudar ele? Aleluia. Se você faz parte de um ambiente de luz, você precisa ter comunhão. É verdade, Jesus. Esse é o primeiro passo. Segundo, comunhão com Deus. Aleluia. Muitas das vezes deixamos de ter comunhão com Deus. Isso me faz lembrar de um personagem quase nunca citado nas igrejas, Enoque, o homem que andou com Deus. Será que você tem sido um jovem que tem andado com Deus? Glória a Deus. Será que você tem sido um jovem que tem tido um relacionamento profundo com o Senhor? Aleluia. Se você nesta noite está afastado do Senhor, é hora de retornar a caminhar com Ele. Glória a Deus. Aleluia. Está na hora de voltar a andar com Deus. Aleluia. Lá em Gênesis capítulo 3,
nós vemos um momento em que há um rompimento da humanidade com o Senhor. Adão era um homem que andava com Deus. Toda a viração do dia, ele ouvia a voz de Deus e corria em direção ao Senhor. Mas o dia que ele desobedeceu e a voz de Deus desceu no jardim, ele correu para a direção contrária. Naquele momento houve um rompimento. Será que você está vivendo um período na sua vida de rompimento com Deus? Ambiente de luz é ambiente no qual a igreja tem comunhão com Deus. Eu profetizo que nesta igreja, nesse departamento de jovens, é um departamento de jovens que tem comunhão com Deus, de jovens que andam com Deus, de jovens que têm vida com Deus. Glória a Deus. Deixa eu te falar uma coisa. Isso aqui é forte. Se você precisa estar numa igreja para orar, tem alguma coisa errada com você. Se você precisa estar na igreja para louvar a Deus, tem alguma coisa errada com você. Se você precisa estar na igreja para dobrar os seus joelhos, Nossa, minha mão tá para congelada. chorar, tem alguma coisa errada. Aleluia. Vida com Deus não é só dentro da igreja. Glória a Vida com Deus é algo diário. Aleluia, É algo contínuo. É você acordar de manhã e agradecer ao Senhor. Aleluia. É você entrar no teu carro para trabalhar e falar assim: Espírito Santo, vem comigo. É você chegar no trabalho e falar assim: Espírito Santo, trabalha aqui neste lugar. Aleluia. Fica do meu ladinho. Trabalha aqui comigo. Glória a Fala Deus. comigo. Me usa aqui na rua. Me usa nas praças. Me usa nas esquinas. Me usa no trabalho. Me usa na escola. Fica comigo, Espírito Santo. Aleluia. Não sai de perto de mim, Espírito Santo. Aleluia. O Senhor Jesus, ele disse que enviaria um outro Consolador para estar convosco e em vós. Olha que algo tremendo. Convosco está falando de estar ao lado. Em vós está falando de estar dentro de você. Glória a Deus. E o Espírito Santo não é qualquer um. Eu sei que na Bíblia o Espírito Santo tem como simbologia azeite, vento, fogo, mas ele é muito mais do que um vento. O Espírito Santo é muito mais do que um fogo. O Espírito Santo é Deus. O Espírito Santo é Deus. E ele mora dentro de você. Ambiente de luz é ambiente de comunhão com Deus. Santo Senhor, aleluia. Aleluia. Espírito Santo. Ambiente de luz é ambiente de paz. Glória a Deus. Olha que interessante. O texto diz que Paulo estava pregando e ele estendeu a pregação dele. Por ele estender a pregação dele, eu ficou cansado. Quantos perderam a ênfase na palavra? Quantos pregadores que às vezes passam 5 minutos e você olha no relógio e fala: esse cara não vai acabar não? Quantos que você passou um pouquinho da palavra e você já levanta para ir embora? A palavra de Deus deixou de ser o centro do culto. Nós não queremos mais ouvir a palavra. Nós só queremos adorar, cantar. Nós só queremos profetizar. Nós só queremos dançar. Não é errado. Nós estamos expressando a nossa alegria. Nós estamos sendo usados por Deus.
Mas a ênfase do culto ainda é a palavra. Glória a Porque Deus. é a palavra que transforma, é a palavra que liberta, é a palavra que cura, é a palavra de Deus que salva. Aleluia. Aleluia. A ênfase do culto ainda é a palavra. Glória a Deus, aleluia. Foi a palavra que te alcançou. Foi a palavra que me alcançou. Mas o Eutico estava cansado. Enquanto alguns estavam atentos ao que o Paulo estava pregando, o Eutico estava distraído. Será que no nosso meio há jovens distraídos? Você já parou para pensar? Será que eu, Renan, às vezes fico distraído? Desatento? O ambiente era de luz. Era um ambiente de partilhar pão. Mas o Eutico estava com sono. E ele estava sentado numa janela. Em nenhum momento o texto vai dizer que não tinha lugar para ele sentar ali no meio dos jovens ou das pessoas que estavam lá. Mas ele escolheu a janela. E a janela é o acesso do que está do lado de fora. Enquanto na sala tem luz, do lado de fora tem trevas. Meu Deus. Naquele tempo não havia poste. Naquele tempo não havia lâmpada. As cidades eram as escuras. Então, ele estava sentado na janela, ele olhava para dentro, tinha luz, tinha a palavra, tinha comunhão, tinha partir o pão, mas do lado de fora tinha trevas. E ele escolheu sentar na janela. Deixa eu te falar uma coisa. Janela é lugar de acomodado. Quem aqui quer ser acomodado? Morto. Acomodado é ser morto. E a palavra de Deus vai dizer assim, ó. Sejais frio ou quente. Porque se você for morto, você vai ser vomitado da boca para fora. A tendência de quem senta na janela é cair. E é sempre para fora. A tendência de quem está distraído é cair. É sempre pro lado das trevas. Deixa eu te contar uma historinha que eu aprendi na escola bíblica quando eu era criança. A tia da escola bíblica dominical me contou uma história que era o seguinte. Havia um homem que estava em cima de um muro. E ele andava sobre esse muro. E ele chegou no ponto do muro que não tinha mais como ele avançar. Quando ele olhava para um lado, ele via Jesus. E Jesus dizia: vem, meu filho, vem pro meu lado, fica aqui comigo, eu tenho um lugar para você aqui, vem pros meus braços. E ele ficou maravilhado quando ele viu aquilo. Porém, ele olhou para o outro lado do muro, nós somos curiosos. Ele olhou para o outro lado do muro e ele viu o diabo, ele viu o cão. Sabe como é que estava o cão? Ele estava sentado numa cadeira de praia, tomando um suquinho de laranja e sendo abanado. E ele olhou para aquela cena e ele achou interessante e engraçado. Enquanto ele olhava para Jesus, ele via Jesus se esgoelando e dizendo: vem para o meu lado, fica aqui comigo. E Satanás, tranquilo, sereno, calmo. E aquele homem não aguentou. E ele perguntou a Satanás, ele falou assim: olha, Jesus está se esgoelando, está gritando, está fazendo tudo possível para mim ir para o lado dele e você está aí sentado? Por que você está sentado? Por que você não faz nada? Por que você nem me chama? Satanás só olhou para ele e disse assim: ó, é porque o muro que você está é meu. Janela! A janela é o mundo de Satanás.
Qual é a palavra que eu quero te trazer nessa noite? Sai da janela, Eutico. Deixa de ser acomodado, Eutico. Se coloque na posição de Deus, Eutico. Vem pra luz, Eutico. Porque do lado de fora só tem morte. Do lado de fora você vai cair, Eutico. Do lado de fora só tem cinza. Do lado de fora só tem pecado. Do lado de fora só tem esses desejos, essas perdições mundanas, mas do lado de dentro tem vida. Do lado de dentro tem Glória a Deus. do lado de dentro tem Jesus. Do lado de dentro tem presença de Deus. Aleluia. Você precisa tomar uma posição, Eutico. Você precisa sair nessa posição de acomodado, de distraído. É muito fácil sentar na janela. Você vai ficar lá sozinho. Você está sozinho ali. Não tinha ninguém com ele. Ele estava sozinho. Mas a queda dele foi grande. Porque estava no terceiro andar. Ele caiu. Aleluia. Do lado de fora só tem o que presta. Mas deixa eu te falar uma coisa. Minha mão tá musculando. Sabe por que também ele sentou na janela? Porque o que estava fora era mais atrativo do que estava dentro. Muitas das vezes, você está com o pé na igreja e dá glória a Deus e aleluia. Mas quando você está lá fora com seus amigos, você está xingando palavrão. Misericórdia. É Deus. Muitas das vezes você está se derramando na presença do Senhor, mas lá fora está vivendo uma vida de promiscuidade. Até quando você vai ficar em cima do muro, Eutico? Quando que você vai se disponibilizar? O texto de Êxodo, Moisés, Deus dá uma ordem a Moisés, fala assim, ó, pede oferta pro povo, para você construir um tabernáculo. E chama 2 homens, Bezalel e Aholiabe. Só que o texto vai dizer que eles se voluntariaram, eles se dispuseram de coração para fazer a obra. E Deus está falando com você nesta noite. Se disponha a fazer a obra de Deus. Se coloque na posição. Porque nós somos, a Bíblia vai dizer que nós somos embaixadores do Evangelho. Você sabe o que é embaixador do Evangelho? É um representante. Você é representante do reino de Deus nessa terra. Então se coloque na posição de embaixador, de representante do reino de Deus. Você é representante. Você é a luz desse mundo. Amém. Você é sal nessa terra. Você está aqui para ser diferente. Você não está aqui para fazer igual o mundo faz. Você está aqui para pregar contra o que o mundo faz. Você está aqui para mostrar a diferença, para mostrar o Evangelho. O Evangelho pregado não é só com a voz, não é só com palavras, mas o Evangelho pregado é com atitude. Aleluia. Santo Deus. Um dia, eu cheguei no meu trabalho, eu era novo lá, eu trabalhava no hospital, e eu estava de uniforme. E eu entrei no elevador, e um rapaz também da minha empresa entrou junto comigo no elevador. De uniforme eu estava. Ele olhou para mim de cima a baixo e falou assim, tu é crente? Eu falei, eu sou crente. Ele, eu percebi. Eu vi algo diferente em você. E ele não era crente. Um dia, eu estava trabalhando, eu trabalhava de Uber. E vieram
vieram assaltar o meu carro. Entraram no meu carro, eu tentei esconder meu telefone. O cara percebeu que o meu telefone não estava no carro. Ele saiu e falou, me passa o seu telefone. Eu falei, eu não vou perder minha vida por causa de um telefone, segura. Ele entrou dentro do carro, só que o meu carro, ele tinha um macete para ligar. Não era segredo, ele tinha um macete. E aí ele tentou ligar o carro não ligava de jeito nenhum. Aí ele saiu e falou, tem segredo no carro, fala qual é o segredo. Eu falei, não tem segredo, é macete, o carro tem um problema no carro e é macete, só liga com macete. Só liga com macete, é macete. Aí ele falou, então vai lá e liga o carro. Eu falei, eu vou lá, eu ligo o carro pra você. Eu entrei dentro do carro. Quando eu botei a mão na chave, o outro falou assim, opa, vamos roubar ele não. Ele é crente. Ele é crente. E alguns dias atrás, pregaram pra mim dizendo assim, ó, você tem uma luz dentro de você. Essa luz vai brilhar e você vai ver essa luz brilhando dentro de você. Naquele dia, o outro que estava armado coçou a cabeça, olhou e falou assim, ó, faz o seguinte, leva a gente ali. Eles entraram dentro do carro, eu nervoso, imagina. Fiz o Uber. Nervoso. Uber de graça. Entraram no carro e aí a rua não tinha saída pra me dar ré no carro. Nervoso. Aí o bandido. Calma, rapaz. Calma, rapaz. A gente não vai fazer nada contigo, não. Você só vai levar a gente ali. Bom, eu fui, me acalmei um pouco, consegui manobrar o carro, sair da rua. Aleluia. Na hora, Deus falou no meu ouvido assim, ó. Pra que aquela palavra que falaram pra você se cumpra. Pede a ele o teu celular. Aí eu teimoso, falei, Deus, se eu pedir o celular, ele vai me dar uma coronhada. Já tô levando ele ali. Aí ele me dá uma coronhada aqui e vai dar problema. Aí Deus falou comigo, pede de novo, pede teu celular. E eu pedi o celular. Ele com a arma na mão, eu pedi, eu falei, poxa, tem como você me devolver meu celular? Minha ferramenta de trabalho, eu vou ter que comprar outro, parcela, que é pobre, sabe como é que é, né? 10 vezes sem juros e tal. Ele pegou o celular, limpou e entregou na minha mão. Aleluia. Peguei ali. O que estava do meu lado desceu com a arma, o que estava atrás de mim cutucou meu ombro, eu olhei pra ele, ó, não era pra ser você. Eu vi algo Aleluia. diferente em você. Glória a Deus. Ele viu a luz. Aleluia. E eu creio e profetizo que essa luz que brilhou na minha vida, ela também vai brilhar na tua vida. Amém, Essa luz que Jesus. brilhou na Aleluia. minha vida vai brilhar dentro da tua casa. Aleluia. Vai brilhar dentro da tua igreja. Vai brilhar na tua vizinhança. Vai brilhar na tua família. Aquele jovem caiu morto. E parecia ser o fim daquele jovem. Mas um homem de Deus desceu. Foi lá embaixo. Lá no meio das trevas. Abraçou aquele jovem e disse, ainda tem vida nele. Eu quero profetizar algo na tua vida aqui nessa noite. Ainda tem vida aí. Ainda tem vida lá na tua casa. Ainda lá no teu ministério. Se você acha que acabou, que o diabo vai te derrubar, que o diabo vai parar teu ministério, ainda tem vida. Aleluia. Ainda tem vida. Porque Deus é o Deus das segundas chances. Aleluia. 2 Coríntios capítulo 1, verso 3. Vai dizer que o Senhor, que Deus, é o Pai das misericórdias e o Deus de toda consolação.
Sabe o que é Pai da misericórdia? É o Deus da segunda chance. Se você caiu, Eutico, eu quero te dizer, Deus quer te dar nessa noite a segunda chance. Deus Aleluia. quer te dar nessa noite a segunda chance de você se reerguer, de você se colocar de pé. Porque ainda tem vida, ainda tem pessoas que acreditam no teu ministério e acreditam em você. Deus é Deus da segunda chance. Aleluia. Glória a Deus. E o Deus de toda consolação. Ele é a própria consolação. Aleluia. O texto vai terminar dizendo que todos ficaram consolados, todos ficaram maravilhados. Vai ter muita gente que vai se alegrar com a tua vitória. Amém. Vai ter muita gente que vai se alegrar aonde você vai chegar. Aleluia. Fica tranquilo que o milagre de Deus está vindo para a sua casa, para a sua vida. O milagre de Deus está chegando e você ficará consolado. Amém. Aleluia. Você será consolado pelo Espírito, Aleluia. porque Ele é o nosso consolador. O Senhor é o nosso consolador. Sai da janela, eu. Vem para um ambiente de luz. Amém. Participa na comunhão e na palavra, porque é a palavra que abençoa, que edifica, que liberta, que cura. Glória a Se coloque na posição e seja luz nessa terra. Eu agradeço essa rica oportunidade. Glória.